Bom, pessoal, boa noite oficialmente. Eu vou começar a gravar no horário, né? Agora são 6h32 no Brasil, 10h32 aqui, porque até a pedido, né, da própria Lu, que está aqui com a gente, e do pessoal, eu estou trazendo um conteúdo bem rico hoje, né? Estou trazendo mais de um conteúdo para vocês, e a gente tem que procurar aproveitar da melhor maneira o nosso tempo, né? Então, hoje é a sexta aula, depois dessa nós temos mais duas, e aí a gente encerra, né? Passa a régua no SESI. Então, quero aproveitar, né? Eu vou deixar para conversar quando entrarem mais pessoas, mas para a gente poder definir o dia da nossa última aula, né? De preferência ainda essa semana, porque a semana que vem eu estou entregando 3 aulas ligadas ao mentoring, né? Em função até do aniversário do IHD esse mês, que depois de amanhã está fazendo 12 anos, com muito orgulho, né? 12 longos anos, e a gente sabe que para uma empresa brasileira isso é uma vitória tremenda, né? Porque todos nós que somos... Todos nós que somos... Só um pouquinho, deixa a Adriana fechar ali, que está dando... Deu, fechou. Todos nós que somos empresários no Brasil, a gente sabe que 12 anos não são 12 dias nem 12 meses, né, gente? 12 anos é uma história, né? Já que o próprio Sebrae tem dados aí que a maioria das empresas fecham até os 2 anos, e quem não fechou até os 2, fecha até os 5. Né? Então, essa fase de mortalidade, graças a Deus, a gente já passou. Estamos sempre na batalha, mas, enfim, né? 12 anos é um motivo de celebração bem grande aí. Então, eu quero ver depois, vamos esperar ver se entram mais pessoas, a gente decide junto qual vai ser o último dia aí da nossa formação, tá bom? Vamos lá, vou dividir minha tela com vocês, vamos dar início. Tem 2 assuntos aqui que são maravilhosos, que eu vou trazer para vocês hoje, e cada vez mais eu me convenço, né, que todos esses assuntos do soft skills, realmente eles conversam muito uns com os outros, né? Eu vou trazer com vocês nessa primeira parte aqui a comunicação não violenta, né? Então, a comunicação não violenta é uma área que fala muito com a escuta ativa, é uma área que fala muito com a empatia, que são tópicos extremamente importantes que nós já vimos aqui no SESI, né? Então, eu falava para vocês já lá no início do curso que eu ficava impressionado como, à medida que eu fui construindo esse conhecimento e à medida que eu fico revisando esse conhecimento para trazer para vocês, como esse conhecimento ele se interliga, né? Os assuntos se interligam e uma coisa complementa a outra de uma maneira absurda, assim, né? Por isso que eu acredito que todos vocês estão tendo, depois exercitando, vão ter um ganho fantástico com essa formação, né? Então, seguindo aqui, né? Comunicação não violenta, ela teve como origem esse livro que foi lançado em 2003 pelo Marshall Rosenberg, né? Que é esse cidadão simpático aí que eu botei na tela agora, que viveu até 2015, ele nos deixou faz 7 anos, aí aos 80 anos. Depois eu vou colocar o site para vocês no grupo, né? Ele tem um site ali que está abaixo ali da idade dele, que é o Centro de Comunicação Não Violenta, né? Que é uma entidade.org, né? uma organização sem fins lucrativos, que o objetivo dela é justamente, olha que interessante, né? Implementar uma cultura de paz, seja no ambiente pessoal ou seja em áreas de grande tensão. Então, o grande legado, né, que o Marshall Rosenberg deixou para a gente foi justamente
trazer técnicas ligadas à comunicação violenta, onde você pode usar isso na tua vida pessoal, na tua vida profissional, e também entidades, né, de todos os aspectos que nos rodeiam, por exemplo, ONU, outras ligadas a questões, por exemplo, como nós estamos vivendo agora da guerra, né? Já te passo a bola, Lu. Podem usar essas técnicas, esse formato da comunicação não violenta, claro, isso se quiserem, né, gente? Porque quando eu estava revisando esse conteúdo, eu estava pensando o seguinte: vai falar em comunicação não violenta para o Putin, né? Quer dizer, aquele cara, se botar a cabeça dele num negócio lá para espremer, não deve sair muita coisa, né? Mas, enfim, estou falando para pessoas normais, obviamente, né? Não loucos, varridos, que, infelizmente, acabam governando os países. Fala, Lu. Não, esse tema da comunicação não violenta, ele é bem importante para nós até, não só como empresa, mas como profissionais da área de coach, mentoria e tudo, né? Porque o que eu estou percebendo assim agora? Que todo mundo espera de ti algo surpreendente, sabe? E isso tá me fazendo refletir um pouco. Por quê? Porque é como professor, tipo assim, um professor numa comunidade não pode ir num boteco tomar cerveja. Porque se ele for num boteco tomar cerveja, as pessoas vão dizer, mas que professor é esse que a comunidade tem? É o julgamento. Né? Exatamente. Então, por isso que muitas vezes, assim, dentro da área que a gente atua, as pessoas estão sempre esperando uma palavra, né? Estão sempre esperando que tu vai falar alguma coisa. Então, a comunicação não violenta, ela é importante até para a gente saber se comunicar, poder trazer para as pessoas aquilo que elas esperam, ou talvez aquilo que possa confortá-las, não sei, né? Mas, assim, eu tô, nesse momento, assim, eu estou muito me questionando com esse papel, tipo como eu te falei do professor, porque as pessoas conversam, elas estão assim, ó, é verdade, né? Então, elas estão esperando que tu fale alguma coisa. Então, é difícil, porque a gente passa muito pela questão da identidade, sabe? Passa pela questão da identidade. Que identidade nós estamos assumindo? As pessoas não sabem que a gente tem a identidade de mãe, a identidade de esposa, a identidade de amiga, a identidade de filha, a identidade de profissional. Elas acham que aquilo tudo é um caldeirão que só tem aquela carinha. E eu diria né? mais, minha amiga, eu diria mais, a identidade de ser humano, né? Porque nós não somos super-homens e super-mulheres, né? Exatamente. Então eu diria que essa é a parte até mais importante de todas, porque, por exemplo, eu já te passo a bola, tá, Neiva? Eu tenho visto você muito na TV, né? Parece que você está tendo uma participação semanal, eu acredito, num programa, né? Então, é óbvio que, por exemplo, diante disso, tu vai ficar muito mais visada, né, Lu? É natural isso. Eu vivi isso na pele quando eu tinha o meu programa, entendeu? De TV. Né? Então, e outra coisa que você fez eu lembrar, né, que quando eu digo que todos esses assuntos eles estão interligados demais, é a questão do não julgamento. Olha que interessante, né? O Marshall Rosenberg, vocês vão ver nos próximos slides que eu vou passar, que tem tópicos ali que ele fala do não julgamento, né? Que quando nós conseguimos se isentar de julgamento, a gente consegue efetivamente ter uma comunicação mais alinhada e, portanto, não violenta, entendeu? Então, é realmente lindo como a gente consegue, nós, né, que estamos nessa jornada de desenvolvimento humano há tantos anos, a gente consegue ver o link das coisas. Fala, Nivinha. Ronald, agora, com esse assunto, me veio à memória uma coisa que aconteceu a semana passada em Caxias. Eu atendo uma paciente em casa, depois que eu atendo lá no meu consultório, eu atendo uma paciente em casa e de lá eu vou para minha mãe. E aí eu peguei um Uber
E aí comecei a conversar com o Uber, dizer que o dia estava bom, né? Que não estava tão frio e tal. E aí eu chamei ele de meu querido, tratei ele bem. Daí depois ele perguntou assim: eu posso perguntar uma coisa para ti? Pode. Qual é o teu trabalho? O que que tu faz? Eu olhei assim para ele e disse: tá, mas por que você perguntou isso? Porque você é diferente das outras pessoas. Olha, que legal, Neivinha, que reconhecimento lindo, querido. Você é diferente, ficou conversando assim, perguntando, eu disse, não, eu sou coach, né? Eu sou coach e sou terapeuta de barra de axis, mas eu sou apaixonada por pessoas. Não tem por que eu tratar a pessoa com um menos valor, né? Todos nós temos valor, nós somos seres lindos e eu sei que assim, ó, realmente foi fantástico, mas eu não fiz aquilo porque esse é o meu natural. Eu sou assim, quando nós, aí é que tá, quando a gente verbaliza isso sempre, para nós é natural sermos assim, né? Não sermos assim é que não é natural. Perfeito, perfeito. Nossa, que exemplo maravilhoso, que legal, é isso aí mesmo. Só que o que acontece, né, Neiva? Como tudo que a gente fala, a gente tem que treinar, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, tu já traz no teu perfil uma natureza não violenta, né? O golfinho. Então, por exemplo, eu tenho conversado muito com a Adri sobre isso, né? Porque a gente anda muito tubarão, eu e a Adri, né? Claro, devido à nossa situação aqui em Portugal, a gente está tendo que ser tubarão para que as coisas aconteçam, entendeu? Só que esse tubarão exacerbado nosso também está afetando o nosso relacionamento, entendeu? Então, muitas vezes a gente quer acelerar as coisas, a gente quer... E aí a nossa comunicação muitas vezes está ficando truncada. Inclusive, um exemplo que eu vou dar hoje aqui é meu e dela, para te ter uma ideia. Então, eu falei para ela, olha, nós temos que usar a comunicação não violenta, porque senão daqui a pouco nós estamos se matando os dois aqui, entendeu? Mas, E Ronald, isso é muito importante, porque uma coisa é nós sabermos, né? E depois outra coisa é colocar isso em prática. E isso exige o quê? Treino, como você me ensinou, né? Treino. Então, quando vê que o tubarão está muito alto, não, vamos lá para o golfinho, porque uma coisa muito importante, Ronald, tu tem o golfinho, tu os teus dois perfis é tubarão com golfinho. Então é isso, só que de repente tu aumentou muito ele e deixou o golfinho muito para baixo. Oi, amiga, tudo bem? Silvia, já voltamos, Neivinha e Lu, tá? Só saudar a Silvia aqui. Como é que tá? Tá melhor, minha querida? Estou bem melhor. É? Graças a Deus, a medicação e a Neiva. Ó, coisa boa, minha querida. Coisa boa ver isso, viu? Estou bem melhor, tá, sim. Tá com outro rosto, assim. Bah, a gente fica contente de saber. Muito bom. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Boa noite. Estamos iniciando Boa noite, a noite querida. falando de... Nós vamos falar hoje de comunicação não violenta e vamos falar de inteligência emocional, tá, Silvia? Então, dois assuntos assim, power. E a gente está falando aqui, né? Eu iniciei a noite, só para te situar, né, já vou passar a bola para a Lu, o quanto esses assuntos todos que nós estamos falando aqui, eles se conversam, entendeu? Que, por exemplo, agora, quando eu falar de comunicação não violenta, eu vou falar para vocês de escuta ativa, eu vou falar para vocês de empatia, eu vou falar para vocês de não julgamento, quer dizer, tudo isso o Marshall Rosenberg traz na obra dele e ele aplicou isso durante a vida inteira, né? Fala, Lu, vamos lá. Não, assim, é importante que a gente tenha os aspectos de vários elementos, né? Não ser só golfinho, não ser só tubarão, não ser só isso, não ser isso aqui. A gente tem que se permitir, como o professor, ir no boteco tomar uma cerveja. Porque nós somos humanos, né? Então, a gente precisa se permitir essas coisas, né? Tem aquele momento que é o profissional, mas tem aquele momento que é a mãe, que nem ontem de tarde, o Vitor foi para
a Unimed, porque ele estava com a garganta e gripado e tudo. Eu disse para o pessoal, bom, eu vou me retirar agora porque eu vou dar atenção para o meu filho. Aí o pessoal disse, a identidade de mãe. Eu disse, mas a identidade de mãe também é importante, né? Eu preciso entender que nesse momento eu não sou só aluna da Escola Livre, mas eu sou mãe do Victor, né? Eu sou esposa do Rafael, né? Então eu tenho que entender esses papéis. A questão toda é saber administrar isso de uma forma que dê uma harmonia em tudo isso, né? E outra coisa interessante que eu quero dizer para a Adri, que o tubarão dela não precisa ficar agitado hoje, tá? Porque a mensagem não é... Eu não entendi ela como cobrança. É que eu tinha programado para fazer isso hoje, tá? E daí, quando entrou a mensagem dela, eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso esquecer de fazer isso hoje é o dia segundo, né? E fiz. Daí depois eu percebi que ela tinha entendido como cobrança, não é isso, tá, Adri, de forma alguma. Isso estava programado, tranquilo, para te ver como o tubarão dela anda agitado, tá? Mas pois por isso que eu disse, eu vou tranquilizar o tubarão, né? Isso eu vou falar depois no exemplo que eu vou trazer para vocês, meu e dela aqui. Logo a gente chega lá. Não, pessoal, e para completar, né? O tubarão já anda bem atucanado aqui. E hoje eu tive uma experiência assim bem negativa com uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? E eu até comentei com o Ronald, disse, nossa, Ronald, será que eu tô demais? E o Ronald disse assim, não, calma. Mas é que realmente o tubarão tá muito aflorado, mas são questões que a gente está vivendo mesmo. Mas, ô Lu, eu te mandei um bom dia, eu mandei para a Silvia, eu mandei para a Nevinha, eu mandei para vários aqui um bom dia hoje, para iniciar uma semana bem legal, todo mundo. Mas aí eu estranhei, porque realmente a Lu demorou para me dar um bom dia, e quando me mandou um recibo lá, né, de pagamento. Eu disse, não é isso. É que, Adri, eu tive funções, eu não consegui responder, né? Porque, assim, quando eu estou em função, eu estou tentando me administrar em relação ao celular, que é uma outra coisa muito interessante que a gente tem que saber administrar. Porque tu não pode ficar com uma pessoa e sabendo que aquele negócio está pitando do lado, né? Então, eu deixo sempre para... Eu visualizo, mas eu deixo depois, eu respondo. Aí, quando eu fui fazer isso, eu respondi, depois eu pensei, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Às vezes altera, né? Às vezes altera, muito bem lembrado. Às vezes altera, Lu. Beleza, vamos lá, galera. Bom, então vamos trazendo aqui, começando os conceitos, tá? Então, Silvia, né, para ti que chegou agora, o livro base é esse, tá? Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, de 2003. Depois eu vou passar o... Pessoal, assim, eu vou trazer uma base bem boa para vocês, mas tem mas muito material bom na internet, caso vocês queiram depois se aprofundar ainda mais, tá? O livro eu vou mandar também em PDF, né? Enfim, tem muita coisa boa aí para estudar de comunicação não violenta, tá? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa logo, né, que eles criaram da comunicação não violenta, que me chamou muito a atenção. Mas o que... Vamos ver. De um lado está escrito listen, né, que do inglês é ouvir. E do outro lado está escrito speak, que é falar, um símbolo do infinito, né, um símbolo do infinito. E ali no meio tem algumas palavras chaves que nós vamos estudar hoje aqui também, né? Então tem ali a palavra needs, que é necessidades, a palavra requests, que é solicitações, observations, que é observações, e feelings, que é sentimentos. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa logo foi justamente uma coisa que eu digo para vocês desde sempre, desde lá do coaching, que é o seguinte, né? Vocês notem que o tema é comunicação não violenta. Para comunicar, eu preciso, obviamente, da boca, né? Para falar, ou, claro, se tiver alguma limitação, a pessoa, se for cega, usa o braille, e se tiver alguma outra limitação, vai usar algum outro recurso. Mas, no caso de pessoas ditas normais, notem que o listening
que é o ouvir, ele vem antes do speak, que é falar. É isso que me chamou a atenção nessa logo, né? E eu digo para vocês, desde sempre, nas nossas formações, que se fosse mais importante falar do que ouvir, nós não teríamos 2 ouvidos e uma boca, né? Nós teríamos 2 bocas e um ouvido. Então, essa logo deles, da instituição não governamental do Marshall, me chamou a atenção por causa disso. Quer dizer, eles próprios reconhecem que para você ter uma comunicação não violenta, em primeiro lugar, você precisa ouvir. Tá? Então, esse é o primeiro recado forte que eles dão para a gente. Tá? Algumas frases dele, né? Para não ficar... Já que tu levantou a mãozinha, Lu, faz a tua pergunta e eu já vou pedir para te ler as 2 frases dele aí, para não ficar só a minha voz aqui, por gentileza, enquanto eu tomo uma aguinha. Não, eu só queria fazer um comentário para tu ver como é importante mais escutar do que falar. Quando nascemos, primeiro escutamos e depois falamos, né? Depois reproduzimos e falamos. Né? Exatamente. Então, a ordem do processo é esse, primeiro ouvir e depois falar, né? Posso ler? Pode ler, por gentileza. Tá. A CNV vem para lembrar as pessoas de se relacionarem uma com as outras e consigo mesmas, de maneira a continuarem humanas. Pode ler a próxima, querido. Deixa eu só tirar aqui que eu não estou vendo. Ok. CNV é mais que processo ou linguagem. Num nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. Então, olha que interessante, né, as frases dele, que ela fala primeiro de relação consigo próprio e depois com relação com os outros. Né? Isso significa o quê? Que a maneira como a gente fala conosco também é super importante. E muitas vezes nós falamos com nós mesmos de uma maneira violenta. Olha que doideira isso, né? Quer dizer, ele diz, olha, influencia a maneira como você fala com você mesmo, mas e também a maneira como você fala com os demais, tá? Então, não sei por que fechou aqui, mas tudo bem, talvez eu tenha clicado no lugar errado. Muito bem. E o que é, antes de eu conceituar para vocês o que é comunicação não violenta, é óbvio que eu trouxe primeiro o conceito de comunicação, né? Então, o que é a comunicação? Ele vem do latim communis, que significa o quê? Né? Ao comunicar, se estabelece algo em comum com alguém. Então, quando eu me comunico com alguém, eu estou querendo estabelecer algo em comum entre as partes. Né? E aí, uma definição mais, digamos assim, formal do dicionário, né? Que é o ato ou o efeito de emitir, transmitir, receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionais, que ocorre por meio da linguagem falada, escrita, sinais, símbolos, aparelhos sonoros, eletrônicos, etc. Tá? Ou visuais. Então, assim, antes da gente falar de comunicação violenta, a gente tem que falar do que é a comunicação, né? Para ficar mais claro. E agora, e a CNV, o que ela é, né? Então, ele traz para nós o seguinte conceito, né? Nós aprendemos a ouvir nossas próprias necessidades mais profundas e a dos outros, por meio de sua ênfase na escuta profunda, olha o que eu acabei de falar, tá? A nós mesmos e aos outros. A CNV nos ajuda a descobrir a profundidade da nossa própria compaixão. Essa linguagem revela a consciência de que todos os seres humanos estão apenas tentando honrar valores e necessidades universais, a cada minuto, a cada dia. Nós vamos falar o que são essas necessidades universais, tá? Porque quando ele fala em necessidades universais do ser humano, ele justamente diz que essa é a base, é um dos pilares da comunicação não violenta. Por quê? Se uma pessoa ela está te dando alguma resposta violenta ou uma resposta normal, que muitas vezes é entendida como uma comunicação violenta,
ela está tentando, de alguma maneira, de alguma forma, satisfazer alguma dessas necessidades. E é isso que a gente vai ver na sequência. Tá? Então, ele diz ainda que o quê? Que a CNV pode ser vista como uma prática espiritual que nos ajuda a ver nossa humanidade comum. Tá? Usando nosso poder de uma maneira que honre as necessidades de todos. Ou seja, a ideia não é atender somente a eu próprio, mas atender aos outros e, com isso, atender o todo. Pode falar, Lu. Eu posso estar cansada, mas Estou adorando. o falar não tem problema. Tô Não, adorando. é que Vamos lá. nós, na PNL a gente trabalha que toda intenção é positiva, né? Exato. E então, no coaching também. Exatamente, por isso que eu trouxe isso, né? Porque é importante a gente compreender, por mais que a gente julgue que a situação seja uma situação não eticamente, moralmente correta, né, na sociedade que a gente vive, mas a intenção da pessoa é positiva, né? Perfeito. E o mais importante da CNV, né, é que ele próprio reconhece que é uma forma extremamente simples, mas poderosamente transformadora. E vocês vão ver que realmente é muito simples. Mas mesmo assim, o fato de ser simples, para que nós possamos aplicar e nos tornarmos, digamos assim, experts em comunicação violenta, a gente tem que, como tudo na vida, treinar. Tá? Vamos seguir aqui. Bom, aí, pessoal, ele traz o seguinte aqui. Ó. Deixa eu só dar uma... O slide ficou ruim para mim. Tá? Ele traz... Tá, agora eu posso dividir com vocês. Ele traz os 4 pontos, os 4 componentes principais, os 4 pontos principais da comunicação não violenta. Tá? Então, inclusive, esses 4 itens estão lá naquele símbolo de infinito, que eu falei para vocês agora. O primeiro deles é o quê? É o observations, que está escrito lá em inglês, que, óbvio que na nossa tradução é observação. O que ele quer trazer em relação à observação? Em primeiro lugar, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. O segredo é fazer essa observação sem criar juízo de valor, ou seja, sem criar julgamento. Olha como as coisas se cruzam, gente. Olha como as coisas se cruzam. Apenas compreender o que se gosta e o que não. No que está acontecendo e no que o outro faz. Então, em outras palavras, ele está nos dizendo o seguinte: observe o que está acontecendo na comunicação. Né? Observe o que a outra pessoa está fazendo. Observe o que essa pessoa gosta ou não gosta. Observe o que está rolando entre os interlocutores. Claro, pode ser você com outra pessoa, ora pode ser você observando outras pessoas. Imagina, por exemplo, o quanto essa parte de comunicação não violenta ela pode ser importante, né? Quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando num juiz, né? Um juiz que tem 2 partes, aí entrando na área da Silvia, né? Um juiz que tem 2 partes ali que ele vai ter que fazer, obviamente, o julgamento, porque é o papel dele, mas ele observar a comunicação das partes, um na defesa, outro na acusação, enfim, e entender o que está rolando ali. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo, meu querido. O segundo item, pessoal, é a parte do feelings, que está lá no inglês, que significa o sentimento, né? Então, ó, depois é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. Então, primeiro eu observo e depois eu entendo o sentimento que aquela observação está me gerando. É importante nomear esse sentimento, né? Então, por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva, né? Entre outros, tá? E aí a dica é o quê? Permita-se ser vulnerável, né? Então, a primeira coisa eu observo e a segunda coisa eu defino, né? Eu nomeio aquilo que eu estou sentindo.
Nós vimos isso, gente, não sei se vocês lembram, foi quando eu falei do... deixa eu lembrar aqui, foi o dia que eu falei da flexibilidade cognitiva, em que eu trouxe também para vocês a técnica não foi da flexibilidade, foi da agilidade emocional. Tá? Quando eu falei da agilidade emocional, lá na técnica da autora, ela diz, não sei se vocês lembram disso, mas depois revisem lá o conteúdo que eu dei e vocês vão ver que uma das coisas que ela pedia, lembram que ela ensinou, eu trouxe para vocês a técnica da NASA, não sei se vocês lembram disso, da NASA, né? O que é um dos itens da NASA, o que era? Era nomear o sentimento, lembram disso? Olham como as coisas se conectam, hein? Eu estou falando de comunicação não violenta, eu falei para vocês de flexibilidade cognitiva e agilidade emocional, né? E ambas falam para nomear os sentimentos quando eles acontecem. Tá? Então, no caso da CNV, é através da observação e depois você nomear o sentimento que tem. O terceiro é... Pode falar, Lu, antes de eu abrir aqui. Não, é que pelo curso do final de semana da PNL, uma das coisas importantes para a gente conseguir trabalhar a questão das crenças e a questão dos sentimentos, das emoções das pessoas, é que elas nomeiem isso, elas deem estrutura para isso, né? No fato, assim, tu diz, eu tô confusa, eu tô me sentindo estranha, tá, mas que estranha como, né? Comparado com o quê? Tu tem que nomear aquilo para poder dar um sentido ou ressignificar aquilo, né? A PNL traz muito isso, né, Lu? Porque a PNL, a PNL tem esse lado muito, como é que eu vou dizer assim, muito pão, queijo, né? Tipo, é ou não é? Exatamente o que tu está sentindo, porque para eu ressignificar algo, eu preciso definir de forma muito clara o que significa aquilo, porque senão a PNL não consegue trabalhar aquele tópico, não é verdade? É isso aí, né? Muito bem, então vamos para o item 3, né? Necessidades. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, né? que é os itens anteriores, eu preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Né? E aí o autor ele fala o quê? Ele ressalta que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. Então, assim, né? O que acontece? Pegando o meu próprio exemplo da área, nós estamos com os tubarões aflorados, né? Se nós entendemos os motivos por que os nossos tubarões estão tão aflorados nesse momento, acredito que fica muito mais fácil para nós, né, atender às necessidades do outro sem que nós briguemos por causa disso. Né? Ao passo que, se a gente não entender as necessidades, que é o que está acontecendo conosco nesse momento, vai ficar muito mais difícil de a gente compreender e aí provavelmente a gente vai brigar muito mais. Né? Então, quando eu acho que tem uma outra explicação isso, porque vocês estão do outro lado do país e vocês foram a nado para lá, vocês foram de Tubarão para lá, para Portugal. Eu não duvido. Para poder ficar longe de nós. Não, longe de vocês é que nos traz energia, Lu. Pode ter certeza. E, por último, 4 e não menos importante, é o pedido. O que vem a ser o pedido? Né? Por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Né? Então, o Marshall, o que ele recomenda? Né? Que você use uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. Tá? Então, são esses 4 componentes principais da comunicação violenta. Tá? E agora vocês vão ver que nos próximos slides eu acabo trazendo exemplos disso aqui. Né? Então,
Para que serve, em primeiro lugar? Logo na sequência eu já vou dar o exemplo dos 4 itens, né? Para que a gente pode usar a comunicação violenta no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, no autoconhecimento. A partir do momento que você conhece e você sabe que a tua comunicação ela não é uma comunicação adequada e que ela pode ferir várias pessoas, você tende a melhorar muito com a comunicação não violenta, né? Eu até botei do lado ali, dispensa comentários, por quê? Porque eu às vezes, eu me torno até repetitivo de tanto falar da importância do auto e do heteroconhecimento. Segundo item, a saúde mental, né? Então, a partir do momento que eu uso a comunicação violenta, os meios de expressar as nossas emoções e acolher essas emoções, as nossas e as dos outros, eu acabo oferecendo um suporte afetivo mais interessante para as pessoas e eu construo relações melhores também com as pessoas. Tá? O terceiro, relacionamento íntimo. À medida que eu me comunico de maneira não violenta com meu parceiro, eu vou cada vez me conhecendo melhor, conhecendo ele e descobrindo a linguagem, né? Ele chamou de linguagem do amor, né? De cada um e formas de resolver conflitos. Inclusive, quando a gente fala de linguagem do amor, tem um teste dentro da plataforma do IHD que se chama Linguagens de Valorização, que também é baseada num livro, né? que eu não lembro o nome agora, mas o teste ele foi baseado num outro livro de um outro autor, né? Que é o seguinte, por exemplo, como é que o Ronald ele se sente valorizado quando as pessoas conversam com ele? Como é que a Lu, a Neiva, a Silvia, o Daniel se sentem valorizados na comunicação com eles? Cada um de nós tem uma forma de comunicação que nós nos sentimos valorizados e que é completamente diferente, né? É bem provável que uma golfinha como a Neiva, ela se sinta muito mais valorizada quando a pessoa trata ela por minha querida, né? com expressões carinhosas, etc. Né? Eu, por exemplo, eu me sinto valorizado, até por ser tubarão, por ser dominante, quando as pessoas são objetivas, né, comigo. E cada um de nós tem esse estilo de comunicação. Né? Se vocês quiserem, inclusive, fazer o teste, tá lá, é só me pedir, eu mando o teste para vocês. A Lu, ela tem a plataforma dela, pode se auto-aplicar, se é que não se auto-aplicou, mas, enfim, é só pedir para mim que eu mando o link para vocês fazerem o teste, tá? O quarto item, óbvio que melhora o relacionamento familiar, né? Porque compreende melhor as pessoas que amamos e ajudá-las a nos compreender também para a gente cuidar um dos outros, sem sombra de dúvida. Quinto é a parte de educação, que é ligada à parte de humanizar a forma de ensinar e aprender. Né? No trabalho, sem sombra de dúvida, a questão de você aumentar a capacidade de trabalhar em equipe por meio de uma construção aí, mais sólida em termos de amizade, em termos de construção de times, construção de equipes, ajuda mútua, né? E por aí vai. Tá? Justiça, né? E aí, quando ele fala em justiça, ele quer falar num sentido de cultura da paz mais ampla, né? Coisa que está tão em falta hoje para nós aqui no mundo, né? Até porque estamos com uma guerra ocorrendo nesse momento. Então, ele cita que na justiça, a comunicação não violenta, ela pode e deve ser usada como uma comunicação muito forte na mediação de conflitos. Né? E aí eu digo para vocês que, mais uma vez, fazendo união dos conhecimentos que nós temos, né? Todos nós somos coaches. Eu falava para vocês nas formações em coaching do quanto as perguntas poderosas elas ajudam, né, no esclarecimento das situações que ocorrem em qualquer situação do dia a dia. Teve uma ex-aluna nossa
que ela é juíza, né? E ela, na época, ela começou a usar as perguntas poderosas para fazer mediação entre as partes. Teve uma época que eu ainda tinha contato com ela, que ela diz que na comarca dela, num mês, ela conseguiu, tipo assim, 90% de mediação entre as partes, de acordo entre as partes, devido às perguntas poderosas. E que, inclusive, ela foi questionada por colegas juízes porque que a comarca dela estava com um índice tão elevado de acordos, né? E aí ela explicou que foi justamente devido ao uso de perguntas para as partes, né? Procurando fazer as partes entenderem que muitas vezes era bem interessante chegar a um acordo do que partir para o confronto, né? E aí a CNV entra nesse aspecto também, tá? A 8, né, a transformação social, ou seja, realizar trabalhos de impacto social com uma comunicação que promova o cuidado com a vida. E aí serve para muita coisa, né, gente? Serve para ONGs, serve para trabalhos voluntários, serve para muita coisa, tá? E ainda, bom, aí nós temos aqui, tá, ali são 8 dicas. Para que serve? 8 itens para que serve. O que eu vou trazer para vocês agora é como a gente desenvolve, né? E aí vem primeiro as dicas caseiras, né? Que as primeiras 4, óbvio que tem a ver com os pilares da comunicação não violenta. Então, use a observação em vez do julgamento, ou seja, aquilo que a gente vem falando o tempo todo no coaching, de baixar a régua do julgamento, aqui na CNV é um dos primeiros itens que o autor nos recomenda, né? Então, ao invés de julgar, observa, né? Fazendo a junção daquilo que eu pedi sempre para vocês no coaching, é o quê? Baixem a régua do julgamento, baixe a régua do julgamento. Quando eu estiver diante de uma pessoa, eu preciso ser somente uma pessoa, né? Ser somente o ser humano. E ele está trazendo aqui, ao invés do julgamento, traz a observação. O segundo, nomear os sentimentos, foi o que a gente falou ali nos pilares. O terceiro, tem em mente as necessidades universais. Olha, o que são as necessidades universais, tá? Todos nós, sem exceção, temos necessidade de autonomia, temos necessidade de colaboração, temos necessidade de conexão, de consistência, de clareza, de empatia, de integridade, de respeito, de apoio, de reconhecimento. Todos nós temos necessidade de reconhecimento. Todos nós temos necessidade de segurança e compreensão. Então, ele diz para nós, ao invés de julgarmos, vamos observar, depois vamos nomear os sentimentos e depois vamos pensar que, se aquela pessoa está tendo uma comunicação daquela maneira conosco, alguma necessidade universal dela está querendo ser atendida. Tá? Pode ser algumas dessas ou podem ser outras também. 4. Ao invés de fazer exigência, faça pedidos. Né? 2 coisas que eu uso já há muito tempo na minha vida, né? E eu fazia isso muito dentro das organizações. Eu nunca fazia exigência. Eu sempre dizia, você pode fazer isso, por quê? Porque quando eu solicito alguma coisa, quando eu faço um pedido para alguém e eu explico o que está por trás daquela solicitação, daquele pedido, e a pessoa entende, o nível de entrega dela é muito maior. Né? Agora, vocês imaginam esse item número 4, tá? Aplicado a líderes que ainda têm aquela filosofia do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Só imaginem, né? Quer dizer, o cara não chega nem perto disso. Né? Ele acha que as pessoas, obviamente, têm obrigação de atender às exigências dele. Item número 5, use o modelo de resolução de conflitos. Que modelo é esse? Gente, e esse item eu preciso que vocês
tirem foto, anotem, grifem, façam o que vocês quiserem, porque esse item número 5, essa técnica, é uma técnica muito interessante para a gente treinar e aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, eu vou ler devagar e depois eu vou trazer um exemplo que eu disse para vocês que eu ia usar, inclusive, eu e a Adriana como exemplo nessa situação, tá? Então, vamos lá. Quando acontece tal coisa, que tal coisa? Um evento, um contratempo, um problema, né? Então, eu estou descrevendo isso para alguém. Quando acontece tal coisa, eu me sinto, e aí vem o sentimento em relação àquilo. Porque aí vem uma justificativa ou uma necessidade não entendida. E, por último, vem o quê? Vem o pedido, que está dentro dos 4 pilares lá da comunicação violenta. Será que você poderia, pontinhos, pedido para resolução? Então, vamos lá. O exemplo que eu estou trazendo, né? A gente falou isso aqui no início, que tem ocorrido com certa frequência entre eu e a Adriana aqui, é o seguinte, por exemplo, quando eu falo seco com ela ou ela fala seco comigo. Normalmente a gente conversa assim com o outro. Quando você fala seco comigo, eu sinto como se fosse uma provocação ou, muitas vezes, até uma agressão. Porque parece que eu estou casado, no meu caso, com um homem, né? E eu já disse isso para ela mais de uma vez. Eu disse, olha, se eu quisesse casar com um homem que falasse seco comigo, eu não teria casado com uma mulher e não teria casado contigo, que é uma mulher doce, né? E sempre foi uma mulher doce. Será que você poderia falar comigo de maneira mais doce? Então, podem ver que eu usei exatamente o modelo de resolução que ele deu. Tá? Né? Então, acontece alguma coisa, o evento, tá? Eu me sinto de uma forma X, tá? Porque eu justifico, e depois eu peço para a pessoa, faço um pedido para a pessoa, para que ela, né, aquilo que eu desejo que ela faça. Tá? Ficou claro isso, gente? Esse exemplo assim tem que estar na nossa veia, tá? Tem que estar num quadro para a gente usar diariamente. Por quê? Porque só treinando é que nós vamos saber fazer isso. Tá? Item número 6. Nunca repita o mesmo argumento. Por quê? Quando eu repito o mesmo argumento, eu acabo ficando com o meu nível de comunicação muito pobre. Né? Então, nesse sentido que o autor traz isso. Tá? Saiba contornar um não. Né? As pessoas nem sempre vão dizer sim para nós, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Por quê? Porque as pessoas têm limitações. Né? E isso é muito comum, por exemplo, as pessoas dentro das organizações dizerem não umas para as outras. A não ser, claro, que seja normalmente um chefe, né? Uma pessoa diretamente acima de você, aí, infelizmente, entra o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas vezes você tem que parar o que está fazendo para poder atender o teu líder. Tá? 8, use dados e estatísticas. Por quê? Porque as pessoas elas se convencem muito mais através de dados e fatos. Né? Ou seja, aqui ele está dizendo para nós o seguinte, esqueçam ou diminuam o achômetro. Né? Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu... Não, procura trazer dados e fatos para a comunicação, porque você vai poder mostrar para a pessoa, através de dados e fatos, aquilo que você está querendo argumentar. Tá? E ainda tem o 9 e o 10. Né? Seja conciso em conversas difíceis, ou seja, eu não posso querer apagar fogo com combustível. Né? Se a conversa já está difícil, quanto mais eu provocar a conversa, provavelmente mais lenha na fogueira eu estou colocando, obviamente. Então, né, a grande dica que ele dá para nós é seja conciso quando a coisa não tiver fluindo. Né? E 10, olha aí o que eu falei para vocês, né, que os conteúdos eles se conversam totalmente, pratique a empatia. E aí é desnecessário eu falar, porque nós já tivemos até um módulo sobre isso, tá bom?
Muito bem. Eu vou disponibilizar depois para vocês, depois da aula, tá? Hoje, como a aula, nós temos 2 tópicos, nós temos a comunicação não violenta e a inteligência emocional, eu vou disponibilizar para vocês os exercícios de comunicação não violenta e eu vou disponibilizar para vocês o teste de inteligência emocional. A sessão número 6, que corresponde à aula de hoje, vocês vão poder escolher qual assunto vocês vão querer fazer com a sua dupla. Se vocês vão querer trabalhar comunicação não violenta ou se vocês vão querer trabalhar inteligência emocional, tá? Isso aí eu vou deixar como opção, já que eu estou trazendo 2 assuntos. Ronald, e se eu quiser trabalhar os 2 assuntos? Bom, gente, aí é com vocês, né? Eu vou disponibilizar os exercícios de comunicação não violenta e vou disponibilizar o teste de inteligência emocional. Vocês decidam. Se querem trabalhar os 2, ótimo. Claro que quanto mais vocês trabalharem, para vocês, na minha opinião, vai ser melhor, porque vocês vão estar exercitando todos os tópicos, tá? Então, aí está as instruções para a sessão número 6, né? Tudo igual às anteriores. Formar duplas, fazer os exercícios, né? Depois, com base nos resultados dos exercícios, a dupla vai provocar, vai, né, procurar fazer perguntas, etc., que ajude o seu colega ou a dupla no sentido de abrir mais a sua visão sobre comunicação violenta, tá? E pode botar, por favor, a Adriana vai colocar no grupo. E a partir da discussão, se surgirem sugestões para incrementar esses soft skills, vocês vão fazer. Fala, Lu. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade em relação aos outros colegas para as outras práticas, tá? Eu só fiz com a Neiva as 2. Então, se alguém se disponibilizar, eu queria liquidar pelo menos as primeiras ali que ficaram para trás, a número 1 e a número 2. Né? Não sei se a Neiva, a Silva, alguém, o Daniel se disponibilizam. Bom, e a gente eu vou marca deixar para resolver. gravado, Lu. Eu vou deixar gravado aqui, já que nem todo mundo está aqui conosco, mas eu vou deixar gravado a orientação, tá? Que eu já deixei numa das primeiras aulas lá, mas eu vou reforçar com a tua colocação, tá? A gente sabe que aqui todo mundo é adulto, todo mundo é responsável, todo mundo tem suas profissões, suas correrias do dia a dia, etc, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito. Se você chamou um colega uma vez, 2 vezes, o colega não respondeu, porque ele está com alguma situação, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito se é alguma coisa pessoal, profissional e tal, porque, que nem eu disse, todo mundo é adulto e sabe das suas responsabilidades. Você tem toda a liberdade, Lu, de dizer para o seu colega o seguinte: olha, já que eu não estou conseguindo fechar a agenda com você, eu vou procurar outro colega para fazer os exercícios e me certificar. Ponto. Entendeu? Aí passa a ser responsabilidade de quem correr atrás de outros colegas, ou de falar comigo, ou falar com a Adriana sobre essa situação. Passa a ser do teu colega, ok? O que a gente não pode aqui é, em função de questões pessoais ou profissionais, a gente prejudicar um colega de sala de aula. Isso não. Né? Por quê? Porque você, de repente, quer acelerar, quer te certificar logo depois que terminar o curso, e está tudo certo. Eu falei lá no início que eu vou certificar quem? Eu vou certificar quem me entregar os 8 exercícios. Me entregou os 8 exercícios, os 8 relatórios, questão de 2, 3 dias eu já mando o certificado. É só questão de eu mandar lá para o pessoal que faz para mim e você recebe o teu certificado. Para ninguém se sentir prejudicado, como você acabou de dizer, tá bom? Porque aí eu acho que fica... Pode falar, Neivinha. Vai lá, querida. Ô, Lu, pode... Eu faço contigo aí, se tu... depois tu me contata, a gente marca, tá? Tá, perfeito. Obrigada, Neiva. A Silvia também se colocou à disposição. Tranquilo. Obrigada, gurias. Eu vou entrar em contato com vocês. Então, né? E aí, só a única coisa que eu sugiro, Lu, é realmente tu falar com quem não está podendo fazer agora e dizer, olha, colega, se você não se importa
então eu vou marcar com outros colegas e depois você acha alguém para fazer com você. Só isso, né? E aí vai, cada um segue sem estresse nenhum, tá, minha querida? Assim eu acho que fica bom para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, tá? Comunicação violenta, eu trouxe um pano de fundo aqui para vocês. Vocês podem ver que eu não aprofundei muito, eu trouxe a principal técnica da comunicação violenta para vocês. Que nem eu disse, tem muito material na internet. Outra coisa, eu vou disponibilizar os links de pesquisa que eu fiz para vocês. Tem muita coisa boa nos links, tá? Se vocês quiserem depois aprofundar, tem muita coisa boa nos links. Tem vídeos, eu vou mandar o livro para vocês, tem artigos, né? Então, a ideia é dar uma passada para vocês entenderem a importância da comunicação violenta e vocês poderem, caso vocês queiram fazer o exercício, tá bom? Dito isso, e sem mais delongas,